Ao longo dos anos, muitas datas foram marcadas como o fim dos tempos. 88 razões pelas quais Jesus voltará em 1988, 21 de outubro de 2011 e 21 de dezembro de 2012 são apenas alguns exemplos. Há previsões que apontam para o retorno de Jesus durante o ano do jubileu ou na próxima lua de sangue. Essas previsões frequentemente levam as pessoas a tomar decisões extremas, mas há um motivo claro pelo qual marcar uma data exata para o fim dos tempos é falho. Jesus, ao ser questionado por seus discípulos sobre o tempo dos eventos futuros, respondeu de forma que esclareceu a questão. Em Atos 1, 6, 7, quando perguntaram se ele restauraria o reino a Israel naquele momento, ele disse: "Não vos pertence conhecer os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade." Historicamente, muitos, incluindo falsos profetas, pregadores zelosos e charlatães, tentaram prever a data da segunda vinda de Cristo. Todas essas previsões falharam, o que prova que não eram verdadeiros profetas, conforme Deuteronômio 18, 21, 22 nos ensina. Se um profeta fala em nome do Senhor e o que ele diz não acontece, então aquilo não foi dito pelo Senhor. Jesus enfatizou que ninguém sabe o dia ou a hora de sua volta. Alguns tentam especular, mas Deus escolheu não revelar o momento exato do retorno de Cristo. Ele quer que vivamos pela fé e para sua glória, envolvendo-nos ativamente em nossas comunidades. 1 Tessalonicenses 4, 1, servindo em nossas igrejas, Efésios 6, 7, e educando nossos filhos nos seus caminhos. Deuteronômio 6, 6. A história nos mostra que marcar uma data para o fim do mundo pode levar as pessoas a se desligarem da vida. Na década de 1830, um pregador chamado William Miller liderou um grupo que fez exatamente isso. Após a data passar sem incidentes, seus seguidores reivindicaram que Jesus havia retornado espiritualmente, preservando a reputação de Miller. A lição aqui é que a definição de uma data para o fim dos tempos é equivocada, muitas vezes ignorando a última ordem de Jesus aos seus seguidores antes de ascender ao céu. Jesus instruiu seus discípulos a espalharem sua mensagem por todo o mundo e a fazerem discípulos, conforme Mateus 28, 19. No que diz respeito ao seu retorno, ele não nos pediu para especularmos sobre o tempo, mas sim para vivermos em constante prontidão. Essa prontidão se traduz em sermos fiéis nas tarefas que ele nos confiou. Viver uma vida santa, Hebreus 12, 14. Carregar nossa cruz diariamente, Lucas 9, 23. E amar aqueles que cruzam nosso caminho, Romanos 13, 8. Jesus nos incentivou a acumular tesouros no céu, Lucas 12, 33. Buscar unidade com outros crentes, João 17, 22, 23. E trabalhar diligentemente em seus campos. Ele nos lembrou que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, e nos encorajou a orar para que mais trabalhadores se juntem à colheita. Lucas 10, 2. Focar em prever datas para o retorno de Cristo é um erro. Isso pode levar ao escárnio e prejudicar a reputação do cristianismo. É aceitável expressar opiniões pessoais sobre a proximidade dos sinais do retorno de Jesus, mas afirmar datas específicas expõe a pessoa ao ridículo. Deus não revelou a data do retorno de seu Filho. Qualquer especulação é infundada e não mencionada nas Escrituras. Devemos, portanto, focar nos sinais dados por Jesus e viver de maneira que, se ele voltasse a qualquer momento, não nos envergonharíamos. 1 João 2, 28. O início de Apocalipse 4, 1 marca uma seção das Escrituras que fala sobre eventos futuros ainda não realizados, e devemos estar preparados para eles, vivendo com fé e integridade. As profecias bíblicas sobre o fim dos tempos, incluindo a tribulação, a revelação do anticristo e eventos similares, são temas que despertam muita curiosidade e especulação. Embora não tenhamos presenciado tais eventos, há quem acredite que o cenário mundial está se preparando para eles. A apostasia mencionada nas profecias parece estar se manifestando no século XXI, com a Igreja sendo influenciada pelo relativismo moral. Eventos como a formação da União Europeia,
e a reunificação da Alemanha são vistos por alguns como significativos no contexto das profecias bíblicas. Os 10 dedos de Daniel 2:42 e os 10 chifres de Daniel 7:20 e Apocalipse 13:1 são interpretados por alguns estudiosos como símbolos de um império romano revivido que surgirá antes do retorno de Cristo. Ainda que a estrutura política exata não esteja clara, esses eventos são vistos como peças que se encaixam em um quebra-cabeça maior. A soberania de Israel, reconhecida em 1948, é outro evento que muitos consideram ter implicações proféticas, alinhando-se com promessas feitas a Abraão em Gênesis 17:8 e com a visão de Ezequiel de um renascimento de Israel em Ezequiel 37. A importância de Israel em sua própria terra é enfatizada por sua relevância nas profecias do fim dos tempos. Apesar das semelhanças entre eventos atuais e descrições bíblicas, não há confirmação de que sejam cumprimentos proféticos. No entanto, é aconselhável permanecer vigilante e atento, pois, segundo as Escrituras, o dia do Senhor virá inesperadamente, como um ladrão na noite. 2 Pedro 3:10. As profecias indicam que o fim dos tempos será um período de dualidade, sombrio para alguns, mas glorioso para outros. Será um tempo de confusão, mas também de grande esperança e confiança para aqueles que creem. As escolhas e atitudes individuais determinarão como cada um enfrentará esses tempos desafiadores. Malaquias 4:1-3 fala de um dia vindouro de julgamento e redenção, enquanto Hebreus 2:13-15 nos lembra da confiança e esperança que devemos depositar em Deus. A fé ativa é necessária para não sermos consumidos pelos desafios do mundo. A mensagem é clara: devemos viver com integridade e fé, preparados para qualquer eventualidade, mantendo o foco no que realmente importa. O medo é uma força poderosa que pode manter as pessoas em cativeiro ao longo de suas vidas, mas é impotente diante daquele que tem o poder sobre a morte, o diabo. A fé é a única força capaz de superar o medo. Todos são suscetíveis aos seus próprios temores, como exemplificado por Jó, que temia pela segurança de seus filhos e acabou perdendo-os. Ele confessou em Jó 3:25 que o que mais temia lhe sobreveio. Seu medo, embora irracional, atraiu as calamidades que ele tanto queria evitar. O medo é uma porta aberta para desastres, e até mesmo Jesus questionou se encontraria fé na terra quando retornasse. Lucas 18:8. O diabo se deleita com o medo humano, pois é uma ferramenta para afligir e atormentar. Por isso, é essencial priorizar a fé para não vivermos como escravos do medo. O medo é uma tática do diabo para dominar e controlar a humanidade, segundo Coríntios 2:11. Provérbios 29:25. Nos adverte que o medo humano é uma armadilha, mas aqueles que confiam no Senhor serão seguros e exaltados. Josué e Caleb compreenderam a importância de não deixar o espírito do medo dominar os israelitas. Eles encorajaram o povo com as palavras de Números 14:9, instruindo-os a não temerem os habitantes da terra prometida, pois o Senhor estava com eles. A fé nos permite experimentar a glória de Deus, transformando o que deveríamos temer em algo que teme a nós. Vivemos e prosperamos neste mundo pela nossa fé, Abacuque 2:4, que deve ser constantemente fortalecida e defendida. O diabo almeja destruir nossa fé, pois sabe que com ela intacta não pode nos vencer. 1 Pedro 5:8-9 nos aconselha a sermos sóbrios, equilibrados e disciplinados, mantendo-nos vigilantes. O texto adverte que o diabo, nosso adversário, perambula como um leão faminto, buscando alguém para devorar. No entanto, somos instruídos a resistir firmemente na fé, conscientes de que irmãos e irmãs ao redor do mundo compartilham das mesmas aflições. Não estamos sozinhos em nossas lutas. A fé é nossa defesa contra as investidas do mal. A Bíblia é um livro histórico único, começando com a criação do mundo e culminando no seu fim. Diferente de outros livros históricos, a Bíblia cobre um espectro de eventos que nenhum outro livro abrange.
principalmente porque ninguém estava presente no início para registrar o começo do mundo. A Bíblia nos dá uma visão exclusiva de como tudo terminará, não para saciar nossa curiosidade, mas para nos preparar para o que está por vir, para que não sejamos pegos de surpresa ou mal interpretamos os eventos futuros. Jesus compartilhou conosco sinais do fim dos tempos, começando com desastres naturais e humanos como guerras, fomes e terremotos. Estamos vivenciando esses sinais, que são apenas o começo. Jesus nos alerta para não sermos enganados, pois à medida que o fim se aproxima, o engano pode surgir tanto dentro quanto fora da igreja. O segundo sinal é mais sutil e ocorre dentro da igreja, manifestando-se em 3 formas: perseguição, apostasia e falsos profetas. O terceiro sinal é a angústia de Jerusalém, um evento geograficamente limitado, mas com implicações globais. Jesus faz referência às profecias de Daniel sobre a abominação da desolação, um tirano que se proclama Deus na cidade santa de Jerusalém. A Bíblia nos apresenta um quadro complexo do fim dos tempos, reunindo várias profecias e tendências significativas que, juntas, caracterizam um período extraordinário e distinto na história humana, marcando o fim da era atual. 2 passagens proféticas nos alertam sobre sociedades históricas que devemos observar. Jesus nos ensina que, em sua vinda, o mundo se assemelhará aos dias de Noé e Ló. Nestes tempos, as pessoas levavam vidas comuns, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que eventos catastróficos os surpreenderam. Em Lucas 17, 26, 30, Jesus compara o fim dos tempos com esses períodos históricos, destacando que, assim como naqueles dias, a vida cotidiana prosseguia normalmente até a chegada súbita da destruição. Ezequiel 16 fala sobre Jerusalém e a compara com Sodoma, onde os pecados eram egoísmo, carnalidade e autoindulgência. A sociedade de Sodoma era marcada pelo orgulho, excesso de comida e ociosidade, sem atenção aos pobres e necessitados. Essa descrição ressoa com aspectos da nossa cultura moderna, embora existam exceções notáveis. Jesus menciona atividades diárias como comer, beber, casar e construir, que não são pecaminosas por si só. O problema era o materialismo. As pessoas estavam tão envolvidas com o material que perdiam a noção do espiritual e do eterno. Hoje, o materialismo também permeia nossa sociedade, e até mesmo entre cristãos professos, pode haver uma tendência ao materialismo que obscurece o espiritual. Para entender os dias que antecedem o retorno de Jesus, devemos olhar para os dias de Noé, descritos no livro de Gênesis. Naquela época, os homens se multiplicavam na terra, e suas filhas chamavam a atenção dos filhos de Deus. O Senhor então declarou que seu espírito não contenderia com o homem para sempre, pois ele também é carne, e seus dias seriam limitados a 120 anos. Esse relato nos lembra da necessidade de vigilância espiritual em meio às distrações materiais do mundo. Nos tempos antigos, a terra era habitada por gigantes, fruto da união entre os filhos de Deus e as mulheres humanas. Esses seres eram poderosos e renomados. Gênesis 6, 1-4 relata essa era de figuras imponentes. Logo após, a narrativa bíblica descreve uma corrupção generalizada na terra, onde a maldade se espalhou por todos os seres vivos, conforme Gênesis 6:12. A palavra corrupto captura a essência dessa época de decadência moral e espiritual. No entanto, em meio à depravação, havia esperança na figura de Noé. Descrito em Gênesis 6:9 como um homem justo e íntegro, Noé se destacava por sua comunhão com Deus. Ele e sua família foram poupados do dilúvio, um testemunho da importância da retidão e da obediência a Deus. A história de Noé nos ensina que, assim como ele foi salvo por sua fé e ação, aqueles que seguem seu exemplo de fidelidade também encontrarão salvação. Hebreus 11:7 ressalta a fé de Noé, que, advertido por Deus sobre eventos futuros ainda não vistos, construiu uma arca para salvar sua família, condenando o mundo e tornando-se herdeiro da justiça que vem pela fé. Noé recebeu revelações divinas,
que o guiaram a se preparar para o dilúvio iminente. Essa mensagem de esperança e orientação divina é atemporal. Assim como Noé, acredita-se que Deus continuará a guiar seus fiéis através dos perigos e julgamentos que ultrapassam nossa compreensão. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos conduziria à verdade e nos revelaria o que está por vir, conforme João 16:13. O Espírito Santo é nosso guia, revelando-nos o necessário para sobreviver e cumprir o propósito divino, assim como fez com Noé. É crucial reconhecermos a importância desse ministério espiritual em nossas vidas, especialmente diante dos desafios que enfrentamos. Em tempos de adversidade e tensão, Deus enviou anjos para proteger e libertar. Da mesma forma, podemos confiar que Ele, em sua lealdade, fará o mesmo por nós hoje, quando necessário. Segundo o autor de Hebreus, anjos servidores são enviados para auxiliar os que herdarão a salvação. Os dias de Noé e Ló são frequentemente lembrados por sua maldade e terror, mas é vital reconhecer os aspectos positivos dessas narrativas. Deus sempre tem uma solução pronta para qualquer desafio, oferecendo avisos divinos e instruções sobre como perseverar. Além disso, Ele envia seus anjos para nossa proteção e livramento, garantindo-nos essas graças em momentos de necessidade. Oremos ao Pai Celestial, aproximando-nos dele com corações abertos, buscando entendimento e sabedoria, ao mergulharmos em sua palavra. Reconhecemos que a Bíblia é a luz que guia nosso caminho pela vida. Que possamos abordar as Escrituras com humildade e reverência, cientes de que elas desvendam os mistérios da vida e da eternidade. Que possamos ouvir sua voz claramente, deixando de lado nossas inclinações e preconceitos, e discernir entre a verdade e a falsidade. Pedimos clareza e compreensão ao ler sua palavra, que ela ilumine nosso caminho, revelando o profundo amor de Deus e a riqueza de sua graça. Que possamos ansiar pela palavra do Senhor, meditando nela constantemente, permitindo que ela molde nossos pensamentos, palavras e ações. Que sejamos praticantes da palavra, vivendo em obediência aos seus mandamentos e desfrutando da vida abundante prometida por Ele. Levantamos aqueles que lutam para compreender a palavra, sejam novos na fé ou buscadores da verdade. Que Deus os encontre onde estão e os guie a um conhecimento mais profundo dele. Que tenhamos paciência uns com os outros, reconhecendo que todos estamos em uma jornada de fé e crescimento. Que possamos encorajar e fortalecer uns aos outros em amor, suportando as fraquezas alheias enquanto caminhamos nos caminhos do Senhor. Oramos pelos mestres e pregadores da palavra, que eles possam comunicar a verdade com clareza e que suas palavras, guiadas pelo Espírito, tragam luz e entendimento. Acima de tudo, que a palavra de Deus nos transforme, renovando nossas mentes e corações e nos moldando à imagem de Jesus Cristo. Que possamos ser testemunhas vivas do poder transformador da palavra, brilhando como luzes em um mundo sombrio e fragmentado. Em nome de Jesus, oramos. Amém.